Capítulo 21. A comunicação que elimina os ruídos. Antes de terminarmos nossa análise dos princípios de Jesus concernentes ao falar de coração, concordemos mais uma vez que comunicar-se não é fácil. O que você deve fazer quando se vê diante de inevitáveis barreiras, desvio e acidentes de percurso? A maioria dos manuais de computador contém uma seção de resolução de problemas que nos diz o que fazer no caso de algo dar errado. No exemplo de Jesus, vemos orientações claras sobre o que fazer quando há empecilhos na nossa comunicação. Nas respostas que dava a pessoas e circunstâncias imperfeitas que eram comuns na vida dele, Jesus ensina o que precisamos fazer para eliminar os ruídos na nossa comunicação. Quando criticado, Jesus dava uma resposta clara e segura. João registra uma conversa de Jesus na qual declarou a seus ouvintes que ele era a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." Os fariseus lhe disseram: "Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido." Respondeu Jesus: "Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou." Então lhe perguntaram: "Onde está o seu pai?" Jesus respondeu: "Vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai." João capítulo 8, versículos de 12 a 14 e o versículo 19. Quando os fariseus perguntaram a Jesus onde está o seu pai, estão repetindo os comentários de que ele era filho ilegítimo de José. Visto que Jesus fora concebido pelo Espírito Santo, é fácil ver como esse tipo de intriga era atraente para as pessoas que não criam nele. E os fariseus não estavam isentos da referência velada a esse insulto contra Jesus e sua família. O que você tende a fazer quando enfrenta o ataque da crítica? Contra-atacar? Jesus, ao contrário, escolheu dar uma resposta clara e segura. Ao invés de se rebaixar ao nível de seus críticos, disse a verdade. Quando você decide contra-atacar, isso somente confirma à pessoa que o criticou que ela pode estar certa. Visto não sermos perfeitos, pode até haver alguma verdade na crítica. A crítica é como goma de mascar. Masca-se por um tempo para ver se há algum gosto de verdade, depois cospe-se. Dê uma resposta clara e segura ao invés de reagir defensivamente. Quando duvidam sinceramente dele, Jesus fornecia provas. João também registra uma conversa que Jesus teve com o discípulo Tomé após a ressurreição. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu Deus, Senhor meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados, abençoados são os que não viram e creram." João capítulo 20, versículos de 26 a 29. O que você faz quando alguém duvida de sua palavra? Em primeiro lugar, perceba que não é o único. Também duvidaram do próprio Jesus.
e ele sempre disse a verdade. Sempre que alguém duvidar de você, pode escolher focalizar-se ou em si mesmo ou na necessidade da outra pessoa. A dúvida dela talvez esteja fundamentada em egoísmo, que requer um tipo de resposta, ou em desconfiança, raiva, medo ou insegurança, que requerem um tipo de resposta totalmente diferente. Jesus não focalizou a dúvida de Tomé, mas a necessidade dele. Jesus poderia ter dito: quem é você para duvidar de Deus? Em vez disso, humildemente, convidou Tomé a tocar as marcas das feridas em suas mãos e o lado. Voltaremos à história de Jesus e de Tomé na próxima semana, quando tratarmos de misericórdia e juízo. Quando ridicularizado, Jesus silenciado. O profeta Isaías recebeu um vislumbre do Messias vindouro e o compartilhou no tão valorizado capítulo 53 da sua profecia. Entre outras coisas, Isaías escreve o seguinte sobre Jesus: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. Alguns comentários não merecem resposta. É melhor simplesmente deixar passar. A crítica às vezes deve ser respondida, mas a crítica sarcástica ou zombadora nunca merece resposta. A Bíblia diz que uma resposta a esse tipo de crítica resultará em mais prejuízo do que bem. Se você argumenta com um cínico, levará um tapa no rosto. Confronte o mau comportamento e receba um chute na canela. Portanto, não desperdice o seu tempo com um zombador. Tudo o que você receberá pelo esforço é insulto. Mas, se você corrigir os que se importam com a vida, isso é diferente. Eles o amarão por isso. Provérbios capítulo 9, versículos 7 e 8, na tradução A Mensagem. Quando prensado num canto, Jesus acendia a luz. Os oponentes de Jesus muitas vezes tentaram prensá-lo num canto enquanto falavam com ele. Eles lhes faziam perguntas para pegá-lo em alguma contradição pela qual pudessem condená-lo mais tarde. Jesus não fugia dessas situações, nem caía na armadilha tão espertamente planejada. Em vez disso, acendia a luz da verdade sobre a situação ao apresentar uma perspectiva diferente. Certa vez, alguns oponentes religiosos de Jesus tentaram apanhá-lo numa armadilha ao lhe perguntar se deviam pagar impostos a César. Caso dissesse sim, estaria apoiando o governo opressor de Roma, e se dissesse não, seria bem quisto pelo povo, mas estaria se rebelando contra Roma. Jesus negou-se a pensar como eles. Em vez disso, apresentou uma nova perspectiva. Abre aspas. Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Mateus capítulo 22, versículos de 19 a 22. Quando rejeitado, Jesus ia a outro lugar. Talvez a lição mais difícil e valiosa a aprender de Jesus é o que fazer quando nós, ou nossas palavras, somos rejeitados. É importante constatar que até o Filho perfeito de Deus foi rejeitado por aquilo que fez e disse. Não pense que a rejeição é sempre culpa sua. Às vezes, certamente é, mas nem sempre. Outros podem rejeitar você ou suas palavras mesmo quando você faz tudo certo.
Então, o que você deve fazer quando já tentou de tudo e fez todos os esforços e mesmo assim é rejeitado? Com frequência, fazemos exatamente a coisa errada. Somos rejeitados e reagimos ao insistir ainda mais com a pessoa que nos rejeitou. Pensamos que nossos esforços nos levarão para mais perto da pessoa, mas isso quase sempre tem exatamente o efeito contrário. Nossa insistência faz com que o outro se sinta importante. Olha só, alguém está me perseguindo, pensa, e assim nos rejeita ainda mais. É como um jogo que não ganhamos nunca, contudo, é um jogo que muitos pais e filhos, maridos e esposas, chefes e funcionários têm jogado durante anos. Jesus nos dá a resposta por meio de seu exemplo. Quando as pessoas lhe pediam que saísse, não tentava convencê-las de que deveria ficar. Ele saía porque sabia que o coração delas estava endurecido. Sabia que insistir as afastaria ainda mais. Lembre-se de que quando o jovem rico rejeitou sua proposta de fé, Jesus deixou que fosse embora. Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 30. Quando uma cidade rejeitou sua mensagem, ele e os discípulos saíram e foram para outra cidade. Esse princípio é tão importante que Jesus o ensinou aos discípulos antes de enviá-los ao serviço. Abre aspas. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Fecha aspas. Mateus capítulo 10, versículo 14. Isso significa que você nunca experimentará um relacionamento restaurado com as pessoas que o rejeitaram? Claro que não. Na verdade, a melhor oportunidade para a restauração é parar de jogar o jogo de persegui-las em busca de afirmação e aceitação quando o rejeitam. Afaste-se do relacionamento. Firme sua posição numa vida de fé e espere que essas pessoas caminhem em direção a você. Encontre segurança no relacionamento com Deus e conscientize-se de que não precisa da aceitação delas para ser amado e valorizado. Não fique ansioso, tampouco comece a persegui-las de novo diante do primeiro pequeno passo que derem ao seu encontro. Você correrá o risco de ser lançado novamente naquele jogo doentio. Espere para ver mudança genuína e em seguida comece a edificar algo novo a partir daí. Seja corajoso. Ao concluirmos nossa análise de 7 dias do terceiro princípio de relacionamento de Jesus, deixe-me lembrá-lo desta verdade. É preciso coragem para se comunicar. Aqui está o encorajamento. A coragem compensa. Entre todas as ferramentas que Deus nos deu, as palavras são as mais importantes. Como disse Salomão, abre aspas, a morte e a vida estão no poder da língua, fecha aspas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, Almeida revisada e atualizada. Na Torre de Babel, quando Deus quis interromper o projeto, ele não tirou deles talhadeiras e martelos, tirou-lhes a capacidade de comunicação. As palavras são como tijolos, você pode usá-los para quebrar uma janela ou pode usá-los para construir uma fundação. Há uma antiga canção que dizia, abre aspas, pau e pedra podem quebrar os meus ossos, mas as palavras nunca vão me machucar, fecha aspas. No entanto, isso simplesmente não é verdade. Palavras têm o poder de despedaçar os sonhos de um marido. Palavras têm o poder de partir o coração dos pais. Palavras têm o poder de acabar com a alegria de uma esposa. Mas palavras também podem construir e dar vida. Você já se apercebeu do poder que tem para encorajar uma pessoa com as simples palavras? Bom trabalho? Para curar ao dizer, sinto muito, por favor, perdoe-me. Para animar uma pessoa com as palavras, eu amo você? Pense no poder vivificador que as palavras tiveram em muitos momentos de sua vida. Pode ter sido o elogio de um técnico de futebol,
ou palavras sábias da vovó, ou a verdade dita por um professor. Por meio das palavras que você fala, Deus lhe deu mais poder para gerar fé, esperança e amor na vida das pessoas do que é capaz de imaginar. Dia 21. Pensando sobre meus relacionamentos. Ponto para refletir. É preciso coragem para se comunicar. Versículo para memorizar. Abre aspas. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21, tradução Almeida revisada e atualizada. Pergunta a considerar. Há alguém que precisa ouvir você dizer: quero começar a reconstruir a confiança? Eu perdoo você? Já faz tempo demais que nós não conversamos? Reconheço que minhas palavras revelam meu coração? Sinceramente, é isso que quero compartilhar com você? Tema de amanhã: o perigo de julgar.